Jorge Igor é pica, meu irmão. Devem ter reparado já que aqui no meu canal eu sou muito paga-pau pro Jorge Igor, sou baita fã dele, porque o cara ele é um dos poucos que ainda faz um jornalismo isento e de qualidade, coerência. Eu vou continuar postando aqui, é chato, mas eu trazer esse vídeo aqui para ser um contraponto à versão e à análise de UOL Sport TV. O Jorge Igor deu um show analisando no de placa. Desculpa, analisando no de placa a questão da premiação atrasada e tudo mais e tal. E vou trazer aqui também a versão do Marçal no Charla. Cara, a forma que ele lidou com o assunto e que ele leu a nota, ele não leu a nota torcendo o narizinho como fez a Joana de Assis, como fez o pessoal do Sport TV, não. Ele leu a nota e destrinchou cada ponto e viu a coerência dos fatos que foram relatados. Isso é jornalismo. Vamos ver aqui, tá? Mas não tem só isso não. Tem um pouco de Botafogo e Macaé, Maricá, desculpa. Tem, como eu falei, o Marçal no Charla falando do mesmo assunto, mostrando coisas como, por exemplo, a questão de que congelar o câmbio do dólar, que a premiação é em dólar, em 5,1 real, mas aí depois o dólar disparou e você vai lá e depois quer renegociar, que é o aumento. Esse é o aumento que o Botafogo disse que, provavelmente, né, os jogadores quiseram aumentar o valor combinado da premiação, porque o dólar disparou, bateu 6 e porrada, então eles queriam, não, pô, vamos perder dinheiro, 5 e 10 não, tá 6 e pouco dólar, vamos reclamar com os caras. E aí o Botafogo não quis aumentar o câmbio do dólar fixado no acordo, e eles ficaram revoltados, sem nenhum motivo, porque foi algo acordado. Quero ver se o dólar tivesse caído para 4,30, 4,10, 4,5, 4 reais, se eles iam ficar querendo manter o dólar atual, tirando os 5,10 que eles combinaram. É aquilo, né? É o venha a nós tudo, ao vosso reino nada. É complicado, né? Tem uns caras que são realmente mercenários. Mas vamos ver aqui a análise do Jorge Igor, a fala do Marçal e muito mais para vocês. Mas antes, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal, no Tio do Fogão, área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 5, tem outros valores, cabe todos os bolsos, para todos os tipos de realidade financeira. Você consegue aí, pô, não tomar uma coquinha KS na rua um dia no mês, já paga aqui um plano de membros, valor simbólico, baratinho. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Fecha aspas aí dessa nota do Botafogo, onde eles tentam esclarecer o que está acontecendo, né? Eu acho que esclareceu, né? Me parece respaldado do que rege ali, portanto, a lei em vigor, enfim, e do que estava acordado com os próprios jogadores, né? Então, assim, a nota ela traz coisas que aí a gente começa a entender o porquê da reclamação. Primeiro, isso acontece muito no futebol, vai chegando perto das finais, os caras, pô, não dá pra aumentar o bicho? Pô, vamos aumentar, Tem clube que acaba cedendo. O Botafogo não cedeu, e pra mim tá completamente certo. Se foi acordado, não é porque 3 meses atrás a gente tava nas oitavas e a gente tá na semifinal, mudou. Então, assim, eu gosto desse tipo de transparência. Mas também me parece que é uma falta de comunicação, porque você pode se antecipar a isso. Entendeu? Porque tá muito claro que... eu acho que tem um lance do timing ali também, como eles colocam nessa nota, Sim, de como a grana chega, né? Se a CBF paga a grana pro Botafogo só no dia 27, de fato não tinha ninguém lá trabalhando para agendar o pagamento, por exemplo, para fazer os trâmites ali assim, bancários. Né? Gente, a gente tá no dia 10, pô. Acho que tá dentro de... Eu acho que deram um tamanho maior para essa situação, independente de... O que a gente tem que entender, assim, independente do jornalista que deu, se ele deu, a informação existe. Realmente não foram feitos os pagamentos ainda. Isso é um fato. Agora, o papel de nós como jornalistas alguém veio reclamar pra gente, a gente tem que ouvir o Botafogo. Eu entendo que o bom jornalista foi no Botafogo. Tá, você pode me falar o que tá acontecendo? Se o Botafogo não passou isso pro jornalista, ele também tá errado. Aí ele criou essa situação. O nosso papel o jogador veio e bateu pra gente, não pagaram ainda e tal. Antes de dar notícia, tem que escutar o Botafogo. Se o Botafogo não quiser falar, no pé da notícia tem que falar, o Botafogo foi procurado e não quis se pronunciar sobre o assunto. Ponto.
Eu acho que estão dando um tamanho muito maior. E aí eu acho que é isso que o Botafogo mais fica chateado em todo o contexto da coisa, né? Mas será que... Ele fala ali, ó, a imprensa tá sendo usada pelos jogadores. Será que são só ex-jogadores mesmo? Será que não tem gente do atual elenco que tá insatisfeito com esse pagamento que tava acordado e ainda não caiu? Se a pessoa que deu a notícia não foi perguntar pro Botafogo, ela tá brigada. É que o jogo do futebol não é só ganhar ou perder ali das premiações, né? Um jogador que ele é negociado ou não tem uma renovação contratual feita. Você não tem só o jogador, você tem empresários envolvidos em todas as negociações. Então, pessoas que ficam insatisfeitas com decisões. E aí, quando tem uma brecha, você aproveita essa brecha para sua insatisfação anterior ela aflorar. Então, o Botafogo, ele permitiu essa brecha por essa questão de fluxo de caixa. Eu entendo jogadores que jogam para um dono de um time bilionário falar, pô, peraí, o cara é dono do meu time é bilionário. Eu ganhei o campeonato. O combinado era pagar tal dia. Ajustou para outro dia, ainda não pagou? Eu acho justo o cara ficar, pô, paga direitinho e tal. Mas as justificativas do Botafogo parecem coerentes. Não tem por que eles apresentarem os atrasos de pagamento de premiações e não ser uma verdade. O Botafogo, ele tá respaldado pela verdade. E os caras vão receber. Isso tá claro. Só que ao mesmo tempo o que me parece de repente estava acordado com os jogadores eles receberem no dia 7 de janeiro. Tá. Esse é o ponto. E aí não caiu. É a palavra, né? Esse é o ponto que a gente precisa entender. Porque o que o Botafogo diz na nota é o seguinte: faremos o pagamento no prazo de até 20 dias após o recebimento, após o repasse, 20 dias úteis, como praxe de mercado, como se faz por aí normalmente, é corriqueiro. Na verdade, a praxe do mercado é nem pagar. Ainda tem isso. Mas rapaziada, o salário tá em dia? Não, é claro que eu tô brincando, né? Porque isso é o mínimo que o empregador tem que dar, o salário em dia. Não tô achando que isso é legal, não, gente. Então, mas esse prazo, segundo a nota, o prazo de 20 dias úteis após o recebimento é algo padrão no mercado. Ele recebeu os recursos no dia 27 de dezembro, ainda estamos dentro desse prazo, ok? Por que é importante esse ponto que você destacou? Para mim é fundamental. Porque isso aqui sendo verdadeiro, se todo mundo trabalha sempre com esse prazo, tem que esperar pingar na conta do clube primeiro, para 20 dias depois, até 20 dias úteis depois receber. Não há motivo para essa insatisfação. Agora, se em algum momento foi dada uma data para os jogadores e essa data não foi cumprida, aí os jogadores têm razão. Vai cair dia 5, aí chegou dia 5, o cara ficou lá toda hora atualizando e nada. Aí tem um problema nisso, Jorge. Aí o cara de casa vai falar, mas esse cara ganha muito, pra que ele dá quase de um dia? Gente, combinado é combinado, gente. Combinado é combinado. E jogador de futebol, eles ganham muito, mas eles têm um guarda-chuva, a maioria deles. Eles seguram a bronca de tanta gente. Eles estão contando com a parada. E outra, Renato, o padrão de vida do cara faz com que ele projete um dinheiro que vai entrar e ele programe um gasto ali. Aí se esse dinheiro não entra, já ferrou o planejamento do cara. E essa questão da palavra, eu tenho um exemplo muito claro, eu participei disso. Fui campeão brasileiro com o Corinthians em 2015. O Corinthians, campeão brasileiro de 2015, ele foi campeão com quase 6 meses de salário atrasado. E os direitos de imagem? Só que acontecia uma coisa. O diretor de futebol chegava no vestiário e falava, o de março e de abril, nós estamos em agosto, vai cair no dia 10. O resto a gente está correndo atrás, a gente vai acertar com vocês. O bagulho caía dia 10. Você falou com o jogador, vai estar, é o que você disse. Vai acontecer isso. Palavra, mano. Credibilidade. Entendeu? Aí os caras, você perde o vestiário, que no futebol é algo tão fundamental, né, cara? Tão sensível. Fundamental. Tão sensível. Mas pelo que o Botafogo colocou na nota, isso não aconteceu. De dar uma data e não ter cumprido a data. Tá dentro do prazo. E sendo isso verdade, e até agora não teve nenhum jogador vindo a público ou através de algum jornalista para desmentir essa nota oficial do Botafogo, sendo verdade isso aí, me parece desproporcional a ideia, por exemplo, de não se reapresentar no dia 14, porque o pagamento é só depois do dia 17. Nós não estamos falando de 3 meses de salário atrasado, por exemplo, de 6 meses de salário atrasado. Inclusive, segundo o Botafogo, os salários, salário é uma coisa, premiação é outra. Salário é o que pinga lá todo mês, ganhando ou não o título. Estão em dia.
Botafogo usou, inclusive, esse termo, rigorosamente em dia, quando foi procurado pela primeira vez, antes de soltar essa nota. Então, assim, não vamos reapresentar, me parece um pouco demais para um atraso, assim, né? Para algo que está dentro do prazo. O que parece é que o atraso foi das entidades que deveriam ter repassado numa data ao Botafogo, repassaram depois, estava no recesso, enfim. Me parece um pouco demais. Eu acho que pode estar acontecendo de caras que realmente saíram, o Botafogo fala disso, né, que é um movimento capitaneado ali, tocado por caras que já não estão mais no clube, fazendo uma pressão nos que ficaram, porque rolou uma amizade, os caras são próximos ainda e tal, tipo assim, pô, se vocês aí se reapresentarem no dia 14, como se nada tivesse acontecido, vocês vão ferrar nós, porque vocês podem fazer uma pressão por nós também, a gente não pode mais. Eu acho que isso pode estar acontecendo e mexendo um pouquinho com quem ficou. Eu acho que assim, de verdade, para os caras estarem, se isso for real mesmo, os caras estarem cogitando não se reapresentar, eu acho que tem mais coisa nessa história. Eu não acho que é tão simples assim. E se for realmente isso, eu acho que isso não existe. Seria um movimento não só dos que deixaram o time, porque se eles estão pensando em não se reapresentar, são dos caras que estão lá ainda, né? Porque o que explicou o Botafogo tá na razão dele, tá? Os integrantes desse mesmo grupo, eles também relataram um atraso de direitos de imagem, de luvas e de FGTS, né? Aí já tá vendo, né? Já tá aumentando. Algo além das premiações. Do grupo dos que deixaram o clube, né? Isso. Do clube. Mas imagino também que tem uma questão legal aí daqueles que deixaram o clube, né? Tem um prazo aí para receber tudo que tem que ser feito na rescisão, né? Todos os pagamentos rescisórios, as multas, indenizações e tal, tem um prazo. Eu não sei qual é. O Botafogo alega que só há atraso no pagamento das premiações. É que tem uma coisa também, quando o jogador ele sente a confiança que o time tem o dinheiro, a forma de pressão é diferente. Porque você joga num time que o time tá falido. Não tem dinheiro pra você falar, caramba, cara, não adianta fazer essa pressão porque os caras não têm o dinheiro, cara. Não tem o dinheiro. Talvez o Botafogo, o cara fala, pô, eu acho que se eu pressionar aqui eu consigo tirar esse dinheiro mais rápido. E, cara, é o que a gente falou aqui. Não importa se o cara ganha um salário mínimo ou se ele ganha 1 milhão por mês. Se ele tá lá pra pagar a cesta básica ou pra pagar a parcela do iate dele. Não importa. Todo mundo tem suas dívidas e todo mundo paga. Então, combinou, paga. O certo é o certo. E aí eu posso falar um negócio aqui que é uma opinião minha. Eu acho que tem um pouco da ótica de como isso é tratado, do viés como isso é noticiado também, tá? E aí eu acho que o torcedor do Botafogo tem o direito de ficar chateado, não só o clube, que claramente ficou chateado na figura do seu presidente, ele manifestou isso aqui, como é noticiado isso no Botafogo e como isso é noticiado em outros clubes. Por exemplo, o Flamengo, a gente tem falado aqui ao longo dessa semana, que tem um problema de caixa, de fluxo de caixa nesse início de ano, de capital de giro pelo e tal. investimento no terreno e aí, ano passado. E aí o que a gente fala? A gente usa o termo, renegociação. O Flamengo está renegociando ali as luvas, as comissões. O Vasco, eu falei essa semana que o Pedrinho veio a público dizer que a 777 só tinha arcado com 18% de todos os contratos, de todas as coisas que precisavam ser pagas pela empresa americana. E aí no Vasco fala-se o quê? Em renegociação. O Vasco está renegociou com o Payet e tal. Por que pro Botafogo a gente chega aqui e fala, o Botafogo tá devendo, o Botafogo não pagou? Por que a gente também não fala, o Botafogo tá renegociando? Questão de fluxo de caixa. A palavra fluxo de caixa agora do ano. Janeiro, fluxo de caixa me parece a mesma coisa. Na real, aí daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians aqui, que também tá passando por problemas financeiros e vai renegociar algum. O Corinthians compra e não paga. A verdade é essa. É normal. Só que por ser o Botafogo, o atual campeão e tal, não sei o quê, aí o torcedor depois vem dizer que é perseguido, que tem coisa que só acontece com o Botafogo e tal, que a mídia não gosta do Botafogo. De certa forma ele tem uma razão, pô. Porque é um tratamento diferente pro Botafogo nesse caso, no meu ponto de vista. E volto a dizer, não vi a nota, não sei se a notícia foi dada falada ou escrita, mas quem deu essa notícia, caso não tenha procurado o Botafogo para dar a sua versão, tá fazendo jornalismo errado. Se fez, o Botafogo não quis se pronunciar, aí o Botafogo também tem sua parcela de culpa. E eu acho que, assim, algo também, dei uma defendida no Botafogo, mas agora eu vou dizer algo que o Botafogo poderia fazer melhor nesse caso, né? Que é o poder de comunicação. O Piero falou agora há pouco, de repente uma falta de comunicação que acaba tornando isso maior do que realmente né? O Botafogo hoje não tem a figura de um executivo de futebol, né? De um diretor de futebol. E aí fica tudo muito centralizado na figura do Textor.
o presidente que veio falar agora, que acabou de assumir em dezembro, dentro do futebol mesmo, ele não é um cara forte, né? Na figura da SAF do Botafogo. E aí, na minha opinião, falta um diretor de futebol do Botafogo para, nesses casos, de repente apagar um incêndio, de repente ser o interlocutor com a imprensa, ser o cara que vai falar diretamente com os jogadores e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tem uma crítica ao Textor, é um pouco disso, né? Ele é um cara muito centralizador e ele gosta de estar nos holofotes, né? É uma característica dele, cara. Ele é desse perfil um pouco a moda antiga de dirigente, né? Assim, ele mudou a história do Botafogo, então ele é um ídolo histórico. Muito bom ponto que o Otávio levantou. Essa é a diferenciar as Muito coisas. bom ponto que o Otávio levantou, porque quando o jogador pega o celular e manda pro jornalista, olha, tá atrasado aqui, hein? Ele tá querendo que a história vaze para que o clube sofra uma pressão e efetue o quanto antes o pagamento. Por quê? Porque provavelmente ele não recebeu nenhuma data do clube. Acho que pode ter faltado essa comunicação interna. O que o Botafogo fez agora de dizer, o prazo padrão, 20 dias úteis depois de receber o recurso da nossa conta. Talvez isso não tenha sido dito pro elenco. E aí o elenco ficou, quando é que vocês vão pagar? Né? Mas... Se isso tivesse sido... Talvez a raiz esteja aí. Uma falha interna que deixou a coisa explodir pra fora. WhatsApp. Tava pra mandar no grupo. Rapaziada, se saiu você dia tem um 27. chefe direto ali a quem cobrar, por mais que o clube tenha falado, vamos atrasar mais uma semana, vamos atrasar mais uma semana, o noticiado e a reclamação desse grupo de jogadores é que foi adiado 2 vezes, né? Então, se você tem a figura de um chefe ali, um diretor de futebol, um cara que tá mais presente no dia a dia, pra você cobrar diretamente, ele fala, não, cara, eu prometo aqui, vai cair dia tal, aconteceu isso, aquilo e tal. O cara que dê essa explicação direta e você tem esse trato mais... Eu digo mais. Segundo o Thales Machado do Jornal Globo ontem, na matéria de ontem, o Tairo Arruda, que o Pinheiro citou, que é o CEO, é o cara que tá sendo procurado pelos jogadores nesse momento e repassando as informações. Mas é o que o Renato falou. Caminho mais longo, né? É o que o Renato falou, o grupo de WhatsApp. Rapaziada, é o seguinte, pingou dia 27 o dinheiro na conta, mas a galera do financeiro só volta dia 6, segura aí que até a segunda quinzena de janeiro tá pago. E digo mais, a questão da transparência. Cara, se o jornalista ligou, tá atrasado mesmo, como é que tá? O Botafogo já podia se antecipar essa notícia, sair e soltar uma nota no site. Sobre as premiações. Como tá sendo vinculado realmente. Você já apagava o incêndio antes dele virar uma faísquinha. Agora que ele tá o fogaréu desse tamanho... Deixou passar mais de 24 horas. Apesar de eu achar que se realmente tudo que a nota diz é um fato, acho que a nota tá completa. Tá explicada. Melhor que isso daí, aí é uma boa comunicação. Tem que abordar esse assunto contigo. Eu acho que é até bom você falar, porque assim, quando sai, jogadores reclamam... Os jogadores que saíram reclamam da premiação. Você é um dos jogadores que saíram, né? Os caras estão todos esperando esse momento agora. Cara. Vamos até olhar. Like na live, o momento. Agora é a hora, hein? Superchat aí pro Charla Podcast, por favor. Depois de comerciais. Porque eu acho que quando fala jogadores que saíram, estão reclamando, ou jogadores que ficaram, estão reclamando, enfim. Jogadores você engloba, aí é geral, né? É geral. E você tá aqui, mas posso te perguntar. Não, e eu vou falar, eu tenho frescura não, a minha mulher tendo infarto em casa. Calma, gatinha, calma. Não, Canta, então, eu fiquei chateado, na verdade, com essa nota. Cara, eu saí do Botafogo, como eu disse, cara, super contente por tudo que aconteceu. Ando na rua do Rio de Janeiro, sou parado e galera muito grata, galera muito grata e eu mais ainda pelo Botafogo, tá? Então, assim, o Botafogo pra mim, pros meus filhos, cara, é algo diferente, ainda mais da gente, cara. A gente tá... a nossa sede é no Rio de Janeiro agora, então... Botafogo é nossa casa, entendeu? É o que eu falei, eu mandei uma mensagem um tempo atrás pro John, falei, John, quero... É que ele fez um post maneiro e tal sobre mim e tal. Eu mandei um abraço pra ele e tal. Eu falei, cara, eu quero estar no Rio de Janeiro, velhinho, o pessoal falando, caralho, o Marçal lá que ganhou a Libertadores, o brasileiro e tal, nos ajudou pra caramba. É isso que eu quero, entendeu, cara? E o carinho que eu tenho pelo Botafogo é gigantesco. Isso vai acontecer, já aconteceu. Né? Antes de mais nada. E essa nota que o Botafogo soltou, ela me deixou chateada, por quê? A nota que o Botafogo soltou. A nota que o Botafogo soltou. Por quê? Porque fala, jogadores que estão saindo do clube... que estão articulando essa situação e tal.
sobre premiação. Cara, e não é verdade. Não é verdade. Cara, eu saí do clube agora, eu só pensei a mulher falou assim, cara, a minha mulher já... E agora? Eu falei, amor, agora deixa eu descansar. Deixa eu descansar. Os empresários vão ligar aí e tal, a gente dá uma filtrada e deixa eu descansar um pouquinho. Tô precisando, pô, foi 2 anos e meio aí, mentalmente pra mim, muito puxado, pô, eu era capitão, eu tive envolvido em muita situação, não era só campo. Não era só campo, pô, era muita coisa, então deixa eu descansar aí. E tô agora pensando no meu futuro, tentando resolver meu futuro nos próximos dias, nas próximas semanas, e é isso que eu tô fazendo. E acompanhando todo esse bafafá aí pela mídia, entendeu? Pela mídia. Pessoas mandando mensagem, Marçal, e aí? Cara, se é pessoas que eu conheço, falo, cara, isso daí é coisa de mídia, esquece. Jornalista mandando mensagem pra mim, eu olho e falo, cara, isso daí não vale a pena, entendeu? Agora, pô, falar que a gente tá articulando jogadores que estão saindo... Quando fala jogadores que estão saindo, são todos os jogadores, então, né? mas o que acontece? Ou não, pode falar alguns jogadores, mas aí a galera já fica. Mas você Tu vem aqui, a galera já comenta. Porque naturalmente o cara é líder do elenco. Não, exato. Pô, eu falar tudo isso que eu falei agora. Pô, tava envolvido em praticamente todos os processos do clube, todas as situações, premiações, conversa com o diretor, conversa de capitães e tal. Apesar desse ano eu chegar e entregar a faixa de capitão. Eu cheguei pro Thiago Nunes e falei, Thiago, cara, agradeço. Ano passado foi puxado pra mim. Eu tinha que resolver coisa de jogadores que... Jogadores foram emprestados, eles mandavam mensagem. Marçal, pagou bicho aí, os caras não pagou pra gente. Entendeu? Tem como mandar mensagem pro diretor aí pra ver se eles vão pagar a gente? Pô, eu tava fazendo coisa toda... Pô, nada a ver. Coisa. Então foi muito puxado pra mim. Esse ano eu cheguei pro Thiago e falei, Thiago, pô, foi um prazerzaço. Com todo respeito. Foi um prazer vestir essa braçadeira, mas ela tá aqui. Vou continuar sendo o líder como eu sou no grupo. Porra, todo mundo me respeita, respeito todo mundo gosta de mim, gosto da maioria aqui no clube, mas tá aqui. Eu não posso carregar uma coisa a não ser que você decida, tá aqui. Se você decidir por outro, tá tranquilo. Mas deixa ele à vontade. Tô à vontade. Mas não adiantou de nada. Esse ano só não carreguei a braçadeira. Esse ano, pelo menos, andei junto. O Marlon fez um trabalho excelente esse ano. Foi um cara... É porque o que vocês viram, né? Eu tô falando daquilo que vocês não viram. O Marlon no bastidores, naquilo que foi fora de campo, o Marlon conduziu muito bem. Cita uma coisa que eu não vi. Dessa condução no Marlon. Uma coisa que a gente não viu. O Marlon é um cara que ele sabe filtrar as coisas. Tinha muita coisa acontecendo e nós capitães sabíamos, entendeu? O que ele passava pro grupo era uma coisa muito reduzida e uma coisa que não abalasse o grupo, entendeu? Era uma coisa muito... Porque o que acontece? Teve desgaste. Um interlocutor mesmo. Vocês tinham mais informação com a diretoria e... Exato, entendeu? O Marlon fez esse trabalho maravilhosamente bem, entendeu? Tietê também é um cara que ele lidera pela natureza do Tietê. Hoje todo mundo gosta do Tietê, todo mundo aprendeu a gostar do Tietê. Tietê é um cara diferente. Primeiro você tem que começar a entender como é que ele funciona, o Tietê, entendeu? Mas é um cara super do bem, é um cara que, porra, o grupo todo, sem tenho certeza disso. Né? Não, é um moleque fora do normal. Também ele liderou o grupo de uma maneira mais... Ele até fala que ele é líder técnico, é o capitão técnico, dentro de campo e tal, não sei o que mais. É só porque ele gosta de meter essa marra mesmo. Porque joga mas é um moleque que mas é um moleque que todo mundo respeita, é um moleque que tem um carinho de todo mundo. E então eu andei junto com ele, na verdade, né? Dei esse auxílio. Barbosa também fez um trabalho maneiro. Mas foi muito desgastante. E aí, quando acontece esse tipo de situação, falando, porra, tá saindo? Os jogadores estão saindo? Porra, eu tava envolvido em tudo. Aí fica tipo assim, porra, aí o pessoal, o torcedor, obviamente, começa a chutar. Quem é o líder do motim? Quem é o líder do motim? O Marçal pode ser o líder, o Tiquinho pode ser o líder agora porque tá saindo chateado. O moleque não fala nada. Tiquinho tá no grupo de capitães, é o que não manda mensagem nenhuma. Quando manda figurinha pra gente dar risada, dá vontade de dar uma porrada nele. As melhores férias do Brasil são os de Tiquinho Soares. Quem acompanha no Instagram, sensacional. Porra, o moleque não gasta nada, né? Porra, tá sempre no bairro dele, tranquilo. Na casa dele lá. Jogando sinucazinha, tomando a cervejinha. Porra, Tiquinho é top. Então, pô, o Botafogo solta essa nota. Porra, eu por todo mundo por avaliação, pensava, cara, quem tá... Não pode ser o Oscar,
Oscar Romero não pode ser, entendeu? Não pode ser o Pablo, entendeu? Não pode ser o Rafa. O Rafa é o cara muito engraçado, que todo mundo brinca e Botafoguense. tal. Botafoguense, que todo mundo respeita também. O Rafael é um líder dentro do grupo, mas não é ele que vai puxar nada disso. Então você, tipo, começa a pensar, pô, o Carlos Eduardo saiu, porque o Carlos Eduardo, pra mim, tá? Pra mim, Carlos Eduardo é uma liderança técnica dentro do grupo. É um cara que todo mundo respeita. É um cara como homem também. Tem muita gente que espelha no Carlos Eduardo. É um cara maneiro, um cara muito tranquilo, um cara muito sereno. Então, logo já começam a falar, pô, é Marçal, Carlos Eduardo, Tietê, o Gatito, por exemplo. Não, mas o Gatito não vai. O Gatito não tem como, você nem então o Gatito não vai entrar nessa coisa aí. Realmente não tá. O Gatito tá lá, de vez em quando ele manda uma coisa mais na parceria, na brincadeira no grupo, mas é um cara muito tranquilo. Então, o que tá saindo aí, é uma comoção mais de grupo. É uma comoção mais de grupo. E os que estão saindo é o que menos podem falar agora. Né? Eu não posso falar, porra, o grupo só vai se reapresentar. Não tem como te perguntar isso, né? Porra, você não tá mais no grupo. Não tem como, cara, entendeu? Eu posso, se alguma coisa estiver caminhando pra essa coisa, eu falar, cara, eu acho que é melhor vocês fazerem dessa maneira. Agora, eu não posso chegar e falar assim, no dia 18, vamos se apresentar se pagarem. Porra, como é que soltam uma nota dessa aos ex-jogadores? Porque os ex-jogadores estão pensando no futuro deles, entendeu? E a maioria dos jogadores que saem estão organizados, entendeu? Se me pagarem os prêmios agora, cara, e é prêmio, eu entendo super a nota do Botafogo. Recebemos no dia 27. CBF. Pô, todo mundo... Não, CBF Comembol, mandou pra CBF, gente. Botafogo. Tá tudo fechado agora. Pô, o pessoal tá de férias também, porque não é só jogadores que precisam de férias, tá todo mundo de férias, tá de recesso, tá não sei o que mais. Vamos pagar daqui 20 dias. Pô, canta, pra mim tá beleza, se pagar daqui 20 dias... não vou mentir não, Botafogo, eu tinha umas contas agora pro dia 10. Mas, mano, se for pagar agora, daqui 6 meses, canta, pô, pra mim, sinceramente, tá tranquilo, cara. Entendeu? Pô, eu sei que eu tenho um bônus pra receber, que eu fui campeão da Libertadores, fui campeão do Brasileiro, entendeu? E aí, quando eles botam essa nota dizendo isso, os ex-jogadores, e porque eles pediram 25% a mais. Mentira, cara. Não pode, cara, entendeu? Isso que me chateou o Botafogo. Isso daí não existiu. O que existiu foi o seguinte... O clube tinha a gente conversou há 6 meses atrás sobre premiação e o grupo, vou te falar, sempre muito parceiro. É por isso que eu falo, cara. Botafogo, deem valor para esses jogadores que estão aí hoje. Marlon, Barbosa, os capitães que estão, Danilo, Barbosa. Cara, tudo que a gente tentou conversar lá, obviamente, canta, se eu sou dono de uma emissora de contrato, eu vou falar, eu te dou 10. Você vai falar, pô, tem como dar 12? Normal. Todo mundo vai... A gente pediu 10% a mais daquilo que era a premiação. Tá? Libertadores. Falando de Libertadores. O clube falou assim, não, capitães, 10% não pode mais... dar 10%, tá? A Comembol paga 23 milhões pro campeão, vocês vão receber essa porcentagem. E aí, a conversa foi pro outro lado. A conversa foi o seguinte, tá bom, beleza. Não tem como? Não tem como. Beleza. Vamos fazer o seguinte, quanto é que tá o dólar hoje? Porque a Comembol paga em dólar. Quanto é que tá o dólar hoje? 5,10 estava na altura. Então vamos colocar então que vocês vão pagar essa porcentagem que vocês estão falando pra gente. Se nós formos campeão, era uma possibilidade. A gente tá jogando fase de grupos ainda. Se a gente for campeão, tem como vocês pagarem então essa porcentagem com o mínimo de 5,10? Porque se o dólar tiver 4,50, a gente pelo menos estamos ganhando um pouquinho mais. Pode ser mínimo de 5,10? Tá? Se tiver 6, 7, o que for, aí câmbio do dia, paga os jogadores. A verdade é que agora o Botafogo nos apresentou uma planilha com o câmbio de 5,10. Só que o dólar tá 6 e alguma coisinha. Entendeu? E aí tem essa diferença. Tem essa diferença. E, pô, é uma diferença grande para 23 milhões de dólares. 130 milhões de reais, dá uma diferença interessante. E a gente pegou e foi falar com a direção. Bom, uma reunião super maneira. Isso aí no ano passado. Não, agora. Há 20 dias atrás. Já tinha acabado. Já tinha acabado a temporada. Tário, Tário, que é o CEO. Tário, a gente... podemos fazer uma reunião? Pode, sem problema. O que aconteceu? Cara, eu vi que vocês passaram a planilha aqui e nós, jogadores, tá? E muito disso, por isso que eu falo Marlon, mais uma vez, Marlon, John. Os moleques falaram assim, cara, Libertadores, eu acho que a gente tinha que ter uma premiação igual. O Brasileiro é um campeonato longo, tá? Mas
A Copa Libertadores é um campeonato mais curto, né? Eu dei exemplo do Hugo aqui. O Hugo jogou muitos jogos na fase de grupo, mas depois na fase de mata-mata já não foi para tantos jogos. E aí, numa conversa informal no clube, entre jogadores ali na academia, o Marlon me falou isso. Na verdade, quem começou com isso acho que foi o John, se eu não estiver enganado. Mas, cara, foi o pessoal que tava jogando. E falou, Marcelo, o que você acha? Eu falei, cara, eu não acho nada. Porque eu tô indo pros jogos, mas não sou titular. Tô jogando, tô ajudando, mas não sou titular. Então, é ruim pra mim eu falar assim, ó, vamos fazer todo mundo igual? Pô, quem tá jogando perguntar são vocês. Pro titular, né? Tem que perguntar pro titular, entendeu? Eu falei, então você pergunta pro John, pergunta pro... Eu não sei se eu falei pro Marlon. Marlon, pergunta pro John. E quando o John falou, eu falei, mano, pergunta pro Marlon. Vocês são os que mais jogam. Fala com quem tá jogando. Barbosa tava jogando bastante. E aí o Barbosa... Porque, tipo assim, você pergunta, os caras ficam tipo, pô, deixa eu pensar nessa possibilidade. O Barbosa falou, não, igual pra todo mundo. Igual pra todo mundo. E foi uma coisa meio geral, entendeu? Pô, por mim tá tranquilo. É igual pra todo mundo, então. Porque também tem jogadores que só jogaram depois. É Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique. Os moleques não pegou pré-Libertadores, entendeu? Então, a premiação pra eles lá no final não ia ser assim, porra, imagina, os caras jogou oitavas, quartas, entendeu? Semifinal, Luiz Henrique, porra, fez a final que foi e ia receber, tipo, 50% da premiação. Entendi. Os caras falaram, mano, vamos fazer igual pra todo mundo. Falei, beleza, vamos fazer igual pra todo mundo. Passaram pra direção, ó, vai ser igual pra todo mundo. Pros 35 jogadores. Depois tinha jogador que tá no Sub-23 agora, mas que jogou 1 ou 2 jogos, que viajou com a gente, que a gente ia pagar uma porcentagem um pouco menor. Acabou. E foi uma decisão dos jogadores. Nunca foi uma decisão do clube. O que vocês acham? Não. Foi uma decisão dos jogadores, sempre dos jogadores. Então, por isso que eu falo, esse plantel é sensacional. E aí chegou agora essa planilha, a gente olhou e falou, cara, peraí, vamos dar uma olhadinha. Pô, mas o prêmio foi mais do que isso, né? Então, essa planilha tá aí, tá naquele valor fixado em 5,10. Porque o valor, quando a gente conversou há 6 meses atrás, foi fixado em 6,10. E a nossa discussão foi, Tairo, a nossa discussão lá não foi fixado em... A nossa discussão não, porque não foi uma discussão, foi uma conversa sempre muito leal, sempre muito transparente. Isso foi bem maneira, todo mundo levantou, tocou na mão e tal, vamos ganhar o próximo jogo. Era só isso que a gente pensava. E, cara, tá fixado nos... Ele falou, tá fixado nos 5,10. A gente falou, não, cara. A gente conversou, foi bem claro que vamos colocar o mínimo em 5,10, já que a gente não aceita aqueles 10%. E agora ele disse que a gente pediu 25% a mais, o clube não aceitou. Inclusive, a gente fez essa reunião e nem sequer deu resposta pra gente. Ele falou assim, olha, eu vou conversar com o John, esse valor que vocês estão pedindo, porque a gente não pediu uma porcentagem a mais, a gente pediu só um valor. Fala, cara, então consegue mais esse valor aí, que a gente dividiu igual pra todo mundo? Já, então consegue aí mais os 10 conto aí pra gente? E a gente divide entre todo mundo igual, pô. Pô, a gente foi campeão... Fizemos história, blá, blá, blá. Não, beleza. Gostei da resenha com vocês. Essa foi a conversa dele no final. Gostei da resenha com vocês. Isso que vocês estão pedindo eu não garanto. Mas vou falar com o John. A gente terminou. O Tairo saiu, né? Vamos falar bastidores aqui pro Tairo ver. O Tairo saiu da resenha. Saiu todo mundo. Foi todo mundo sair da resenha, né? O WhatsApp. Ficou eu e o Marlon. Eu falei, ei, neguinho, positivo, né? Ele falou, neguinho, acho que foi positivo. Maneiro. Aí o Tietchan voltou. Aí, rapaziada, vou voltar aqui que eu vi que o rapaziada saiu. O Tietchan mostra tem vergonha. Saiu pra todo mundo falar. O Tietchan não ficou. E aí, não foi bom, né? Falei, cara, eu acho que foi maneiro a reunião. Tranquilo, vamos esperar agora o Tairo falar alguma coisa. E aí a gente não teve mais resposta. A resposta veio através da nota agora, A resposta veio através da nota agora. Entendeu? Então eu acho que o que deixa o pessoal mais chateado aí por qualquer decisão é mais esse tipo de coisa. Tipo assim, é não ter resposta, entendeu? É reunião que a gente marcou e não compareceu quem decide se compareceu só diretores para poder levar, entendeu? Estrutura de empresa. Assim. Exatamente. Mais esse tipo de coisa, cara. Mas tirando isso, cara, zero confusão. Botafogo tá tudo certinho com a rapaziada. O Botafogo tá fazendo esforço... Questão salarial. Questão salarial, estão acertando as coisas.
tá? Tem um monte de coisa que não tá, até o momento não foi, de fato, quitado, mas estão acertando. E, cara, a rapaziada é muito tranquilo quanto a isso. Você vê nos grupos, no nosso grupo, pô. Tá tranquilo, pô, tá de boa e tal, não sei o que mais. É que o Botafogo passou uma data e depois ficou postergando datas. Tu falou assim, pelo que eu entendi, você falou agora bastidores de uma coisa que acontece no futebol. Eu queria que a galera entendesse também, porque tem gente que fala, não, os caras ganham salário, querem premiação. Cara, isso acontece padrão, em todos os grupos. E essas discussões também. Eu gosto de lembrar aqui na final da... Antes da final do Mundial. Do Mundial. Não é no grupo do Botafogo. O Marcelo só externou assim que eu acho que a gente nunca teve acesso, por isso, Charles, é legal pra você ter acesso ao que acontece. A gente teve detalhes com o Caê e com o Eric aqui sobre a matéria. O lado jornalístico da matéria, a época do Flamengo de 2019. Lembra, Flamengo 2019, final do Mundial contra o Liverpool. Horas antes da decisão, sai a matéria do GE falando de divergência de premiação também, na época, né? Isso aí, a discussão em relação a vai dividir pros funcionários também. Em relação à divisão, vai pra lá, vai pra cá, não sei o que, papapá, isso antes. Aí começa a... Pô, mas os caras estão discutindo isso antes da final. Aí vai estar com o cara que deu a matéria, porque... Acontece. Pô, vai dar a notícia antes do jogo, né? Ou igual agora, dá a notícia pra destabilizar o Botafogo. O torcedor, né, pá, começa. Mas só que eu quero deixar claro, que o Marcelo tá expondo aqui, primeiro essa negociação que o Marçal expôs, ela acontece. O jogador vai e o Marçal assim, não é porque o Marçal quer. O Marçal é um dos líderes do elenco, ele tá representando a galera toda. Se não fosse o Marçal, certamente seria outro líder do elenco. Outro líder do elenco. Como é o Tietê, assim. Isso é o futebol. Você pode querer que não seja assim, mas ele é assim. É dessa forma, isso é normal. Agora, o que eu quero perguntar é o seguinte, você acha que, como você disse, tudo está sendo equacionado direitinho, o grupo é tranquilo. É um motivo esse atraso para qualquer tipo de confusão para frente? Ou não? Está sendo levado de uma forma das duas partes, fora a nota do Botafogo, que você já falou que na sua opinião não é legal. Aliás, espaço aberto para qualquer pessoa do Botafogo. O Tairo já esteve aqui com a gente uma vez. A gente tem um sonho de trazer o John aqui um dia, que seria espetacular, de verdade. Um abraço para a assessoria de imprensa do Botafogo. Espaço aberto. Eu sou Botafogo, narrei o estilo do Botafogo, então assim, tá aberto aqui. Só que assim, você falou que discordou da nota porque joga como se vocês estivessem criando... Tá tranquila a resolução da parada? Não tá tranquila? Então, como é que... Canta, a verdade todo mundo tá confiante que tá resolvendo da parte do clube? Então, a verdade é que é o seguinte, teve essa situação da nota, né? Que é o que eu fiquei chateado, mas a resolução mesmo, quem tá conversando com o clube, são os próprios jogadores que estão lá. Entendeu? Quem saiu já saiu, acabou o contrato. Quem saiu já saiu, cara. Acabou o contrato. O que eu podia conversar com o clube foi até enquanto eu tava no clube, meu contrato tava vigente, até o dia 31 de dezembro. Conversamos sobre essa situação. Pô, não teve... sobre a situação do prêmio, não teve mudança, não deu resposta. Eu falei, beleza, tá tranquilo, tá de boa, entendeu? E a gente não... Vou esperar. Não falou mais sobre isso. Agora, o que tá acontecendo aí, eu acho que não tem, cara, é muito alarde, não tem nada especial. Botafogo já passou ali, que dia 27 não conseguiu fazer, que precisa de 20 dias. E eu acho que o pessoal tá tranquilo com isso, entendeu? Confusão, acho que zero confusão por isso, entendeu? Rapaziada, tão de boa, estão sempre... Motim, não vai? Não, os caras viajam, é porque realmente deram muita ênfase nessa situação. Meu irmão, zero estresse, entendeu? Agora, o que os jogadores de 2025 estão conversando com o clube? Eu não sei, cara. Aí eu não... É uma situação do clube, eu não tenho nada a ver com isso. Escalação do Botafogo para enfrentar o Maricá deve ter Patrick de Paula, Carlos Alberto e Matheus Nascimento como titulares. Veja a provável equipe. Aqui nós temos uma possível escalação do Botafogo desse jogo estreando no Carioca, né? Eu queria muito ir, mas com a dor nas costas não vou poder ir. Bom, o Botafogo deve levar a campo Raul, Rodrigo Guedes, assumo que alguns garotos eu não conheço direito, Cauã ou Rian Couto, Serafim e Lúcio, com Y. Na meio de campo, volância, Newton, que faz também a zaga se precisar, Patrick de Paula e Cauê, um pouco mais avançado, como ele vem jogando no Sub-23. Ele no profissional jogou um pouco mais de volante. Aí o trio ataque, Matheus Nascimento, Carlos Alberto e Cauã Lindes.
ventilaram muito a possibilidade do Valentim Adamo ser titular. Eu iria com o Adamo. Eu quero ver o Adamo, eu acho que o principal jogador que eu quero ver jogando, além do PK, é o Valentim Adamo. Eu tenho a curiosidade pelo PK estar em forma, e eu ver se ele vai estar realmente em forma, flutuando em campo. E eu quero ver o faro de gol do Adamo, que é desde 2023, quero ver e não consigo. Mas deve Cauã Lindes. O Jefinho, que treina com o grupo, ainda não está com a parte física em dia. E a recuperação por conta da lesão é um pouco mais demorada. E não foi relacionado para o jogo, tá? Se vocês quiserem aqui, a lista de relacionados inteira tem goleiros Cristiano e Raul. Defensores, aí uma chuva de Cauã, né? Cauã com tio branco, Cauã com WAN, Cauê Leonardo, Lúcio, Rian, Serafim. Meio de campo, aí tem outro Cauã, que é o Cauã Lindes, tem o Cauê, tem o Huguinho, tem o Bernardo Valim, Patrick de Paula, o Newton e o Juan. Atacante, Carlos Alberto, né, o ceifador. Kaique, Matheus Nascimento, o eterno Little Cavani. Rafael Lobato, Valentim Adamo, que eu quero ver jogando. Vitinho e o nosso garoto promissor, Yarlen. Quero que volte a marcar gols, como marcou no Carioca do ano passado. Esse aí é o provável Botafogo, que vai enfrentar o Maricá logo mais às 4 horas, diretamente do estádio Newton Santos. Eu estaria aqui assistindo. Não sei se farei um react ao vivo do jogo, tô pensando, tá? Mas lógico, teremos live pré-jogo e live pós-jogo, isso aí é fato. E ainda sobre Botafogo e Maricá, onde assistir prováveis desfalques e a arbitragem, além da escalação que eu já dei para vocês, mas tem aqui a escalação do Maricá, né? Vamos lá. O Botafogo, alguns detalhes. O Botafogo antecipou ali a apresentação do Jefinho, mas ele não está pronto ainda fisicamente para começar jogando, nem para ter uma carga intensa de física, né? Porque teve uma lesão recente, então ele vai aí ser poupado desse jogo. Mas acho que se eu fosse chutar o próximo jogo, ele deve estar à disposição contra a Portuguesa, né? O Maricá é o caçula do Cariocão 2025, começou a ingressar ali no futebol carioca há pouco tempo, subiu porque foi campeão da Série A2 ano passado, e aquilo, o campeão da Série A2 ele pode escolher sobre vaga na Copa do Brasil ou vaga na Série D. E audaciosamente, né, sem pensar em dinheiro, pensando em projeto esportivo, o time aí de Maricá optou pela vaga na Série D, ou seja, eles querem subir de divisão. O time que opta pela Copa do Brasil, ele quer dinheiro, ele quer premiação por classificar de fase, né? Então eu achei louvável a decisão por optar pela vaga na Série D. O Tsunami, que é comandado por Reinaldo, aquele Reinaldo que jogou com Vitor Simões, Maxwell aqui no Botafogo em 2009, que jogou no Flamengo também, no Santos, atacante Reinaldo, é o atacante, né? Ele investiu para sua estreia na Elite, contando com nomes como Matias Rospoff, ex-Boca, e Kevin Mercado, ex-LDU. Interessante, nomes interessantes. A escalação de Botafogo, possível, né? Vamos sempre chutando aqui as escalações. Eu já falei aqui a escalação do Botafogo, que deve vir a campo, e a do Maricá é goleiro Dida, na defesa Magno Nunes, Misael, Sandro Silva e João Vitor, no meio de campo Ramon Batista, Bezerro e Walber, no ataque Gutenberg, Hugo Borges e Klinsmann, técnico Reinaldo. A transmissão fica por conta do canal Gold no YouTube, né? Então no YouTube canal Gold, TV fechada, né? TV a cabo, Premiere, PFC, e TV aberta é na Band. Então se quiser ver pelo celular ali no YouTube, é canal Gold. Tá em casa, quer ver pela transmissão, que gosta da transmissão da Globo, Sport TV, gosta mais? Tem o Premiere, a TV a cabo. E não vai ver no YouTube, nem na TV fechada, quer ver TV aberta? É a Band, tá? O jogo é às 4 da tarde. Arbitragem, Bruno Mota Correia. Assistentes, Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. Caraca, nome de príncipe, hein? Nome de imperador. Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. E Fábio Ramos França. VAR, Philip George Bennett. Rapaz, eu lembro desse cara até hoje. Philip George Bennett é o único árbitro na história do futebol a expulsar Clarence Seedorf.
aquele jogo em Moça Bonita, eu acho. Foi em Moça Bonita que ele foi expulso, né? Um absurdo aquela expulsão. Esse é o VAR. Novidade do Cariocão, todos os jogos terão VAR no Cariocão. Diferente do ano passado, onde só os clássicos e a fase final tinha VAR, né? Ingressos. Estão havendo ingressos para o setor leste inferior, baratinho, gente, R$40 inteira, 20 e meia. Oeste inferior, R$60 inteira, 30 e meia. Norte, pô, isso aí é esculacho. R$20 a inteira e R$10 a meia. Fora os planos de sócio-torcedor, né, que você pode ali comprar com descontaços. O plano Glorioso Alvinegro é de graça, né, no plano Glorioso, não, no Glorioso tem direito ainda mais 2 convites ainda com desconto. Aí o plano, acho que o plano branco tem mais que a meia de desconto. O plano preto é um pouquinho abaixo da meia, né? De boaça, tá baratinho. Eu sinceramente levaria a molecada aqui, minha sobrinha, minha enteada, meu afilhado, geral, levar geral. Mas, infelizmente, machuquei as costas e não vou poder ir pro jogo. E esses são os detalhes de Botafogo e Maricá. Eu espero realmente ver o Valentim Adamo em campo contra o Tsunami de Maricá. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo vai enfrentar o Maricá logo mais. E, sinceramente, se fosse um Madureira, um Nova Iguaçu, que foi vice-campeão no passado, Volta Redonda, que tá na Série B desse ano, foi campeão da Série C, né? Repetindo o feito do Fluminense, né? Que era o único campeão da Série C até então. Agora temos 2 campeões da Série C. Parabéns, Fluminense e Volta Redonda, os cariocas campeões da Série C. Sinceramente, se fosse um Madureira, um Nova Iguaçu, um Volta Redonda, eu estaria aqui na difícil, talvez não dê pra ganhar e tal, uma molecada e tudo mais. Quem sabe 1-0 suado. Mas contra o Maricá, né, eu acho que os jogadores têm condições aí de ganhar o jogo com mais tranquilidade, né? Temos aí o Patrick de Paula, o Newton jogou no Criciúma ano passado, jogou bem no Criciúma, então é um cara de nível de Série A. Nós temos o Raul, que é um bom goleiro, se destacou ano passado pelo Campeonato Gaúcho. Nós temos o Matheus Nascimento, o Cauê, a base do time que foi vice-campeão brasileiro de aspirante ano passado. Então nós temos condições de ganhar esse jogo, né? Mostrar um bom futebol, né? Eu quero ver quantos gols ali o nosso ataque vai fazer, para saber se eles têm condições de representar o Botafogo bem no restante da temporada aí, como composição de elenco ou não. Eu acho que o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo, acho que pra mim, se fosse apostar, eu acho que, sei lá, vai 3-0, 3-1. Eu acho que o Botafogo ganha do Maricá, que é um estreante na Série A. Eu acho que a gente tem que se impor, mesmo com o time sub-23, com alguns reforços de luxo, como o PK, como o Raul e tal, Carlos Alberto. Pô, o Carlos Alberto jogou a Série A. Jogou Libertadores pela gente, jogou Sul-Americano ano retrasado, jogou Copa do Brasil, é um cara que, pô, tem nível pra meter gol hoje. Carlos Alberto, eu quero golzinho seu hoje, né? Vamos ceifar. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Se curtiram, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Seu do Fogão. Área de membros, temos 4 planos, tem os mais básicos de 3 e 5, que são valores simbólicos, mas ajudam muito já a gente no pinga-pinga, né? Somando todos, dá um valor legal e ajuda bastante a gente aqui a trabalhar, fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Dito isso, obrigado a todos, tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Valeu!